Olha, nós precisamos, a partir de agora, analisar muito bem o que a gente ouve e as nossas próprias ações quando o assunto é questão política. Já está ficando feio demais o que está acontecendo no meio evangélico no Brasil, comprando um barulho, entrando numa seara que Deus não mandou entrar. Essa é que é a grande realidade. Já estamos, e eu falo no geral, generalizando, já que somos mais de 40 milhões de pessoas, muito mais, né? O censo dava média de 43 milhões de pessoas. Já somos muito mais do que isso. E é lamentável ver que as nossas principais lideranças estão envolvidas até o pescoço com essa questão da política. É lamentável ver isso. E é uma crítica que faço olhando a questão de forma assim, sem as emoções que um cenário desse como nós estamos vivendo de polarização nos leva a analisar, né? A pior coisa para qualquer ser humano, independente da sua fé, é analisar as informações, tudo que vê, a partir do ponto de vista mais emocional do que racional. E eu não estou aqui querendo ridicularizar, não, é porque a gente deixa muitas vezes nossas paixões afloradas e a gente acaba perdendo a razão, perdendo o foco daquilo para o qual Deus nos chamou. Nós estamos vendo líderes evangélicos assustando o povo com essa questão da esquerda que sempre esteve, desde a época da década de 60, 70, planos gigantescos para dominar tudo. Essa é que é a grande realidade. A direita também, a extrema direita também tem seus planos, tem seus tentáculos espalhados, mas a esquerda é demais, né? E aí a esquerda levanta as bandeiras que nós sabemos muito bem são contra os princípios éticos e morais. E aqui eu não estou passando mão, veja bem, para a esquerda, nem atacando a direita. Eu quero falar com a liderança. Para você que está me ouvindo aí, que é pastor e que está aí há muitos anos, nos últimos anos, comprando uma briga violenta com essa questão e está passando vergonha. Aliás, eu vejo o meu olhar e eu tenho vez de fala, porque eu sou igualmente pastor, eu prego a palavra de Deus há muitos anos, sou convidado para ir a programas de rádio e televisão, tenho minhas redes sociais e estou vendo que muitos estão, pessoas decentes, pessoas ótimas, mas se deixando influenciar por esta polarização que está tomando conta do nosso país há muito tempo, nos últimos 5, 6 anos para cá. O fato é que pastores convocaram aí jejuns, orações, intercessões contra a nomeação de Flávio Dino para o STF. E o indicado de Lula, como eu já havia falado na semana passada, eu falava, olha, menos que tudo aconteça algo assim de extraordinário, esse cara não vá para o Supremo Tribunal Federal. Porque esse é um jogo, falava na semana passada. Inclusive o meu desabafo, o meu editorial da semana passada está lá no meu canal no YouTube, canal do Pastor Tony de Souza. Você vai ouvir o que eu falava semana passada, quinta-feira passada. Eu dizia, olha, dificilmente Flávio Dino não vai ser o próximo ministro, lamentavelmente, posso até dizer assim, por que não? E ele foi aprovado, a indicação de Lula foi aprovada com 47 votos a favor e 31 contrários na noite desta quarta-feira no Senado Federal. E até foto de Sérgio Moro. Olha aí, pastores, o Sérgio Moro, o cara da Lava Jato que prendeu Lula, prendeu todo mundo, estava lá com tapinhas nas costas, fotos, afagos, dizendo ele que estava lá fazendo ali a política de boa vizinhança, cordialidade. Mas o Sérgio Moro votou também. Olha quem diria, hein? Eita, meus queridos pastores, que briga que a gente compra. Briga essa que não é o evangelho. Olha, mas Dino vai perseguir os valores, vai perseguir a igreja. Então, se nós estamos fazendo uma campanha contra Dino, nós estamos fazendo uma campanha em favor do evangelho. Como se o evangelho de Deus
como se a mensagem de Deus fosse travada, né? Por causa de um homem. Um homem trava o reino dos céus. Então quer dizer que o que você recebeu não chegou até as suas mãos, até você hoje, mas não teve opositores no passado? Olha, senhor Silas Malafaia, senhor Ariovaldo e os demais pastores Arivaldo Dias Casimiro, líder da Presbiteriana de Pinheiros aqui em São Paulo, que fez um alerta, assustou todo mundo. Olha, será que o senhor Nero proibiu a igreja, a mensagem de chegar até vocês, até a gente, até o povo? Será que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos? Será que ele travou o evangelho? Será que Faraó conseguiu travar a libertação do povo de Israel do Egito? E por aí você vai pegar vários personagens bíblicos. Será que esses homens são inferiores ao senhor Flávio Dino? São mais fortes? Era mais fraco? Como que vocês avaliam isso? Então eu estou vendo que muitos pastores estão perdendo uma oportunidade rica em rádio, televisão, em cultos para milhares de pessoas, de falar do evangelho para simplesmente fazer campanhas contra Flávio Dino, orando contra autoridades. Eu falava muito bem isso na semana passada. Olha, que papelão, como a gente coloca Deus num negócio que Deus não está. Como que você tem a ousadia de colocar Deus numa questão onde Deus está totalmente por fora disso? Deus está sem dormir agora porque Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal? É claro que você vai me falar, mas ele ainda não assumiu, vai assumir só lá para fevereiro, muita coisa pode acontecer. O dia que Deus não quiser Flávio Dino lá na cadeira, ele não vai estar e pronto, acabou. Mas não é o nosso papel fazer orações para que Flávio Dino morra, ou para que Flávio Dino tenha um problema de saúde e não assuma a cadeira do Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse livrar qualquer agenda que está programada para ser cumprida. Olha, é de uma irracionalidade tão grande que eu fico realmente assustado com isso. Eu estou ficando assustado. Eu sabia que a coisa estava complicada, mas não sabia que estava tanto. Quando a gente para ler e ver, acompanhar algumas redes sociais, olha, deixa eu colocar aqui o áudio do pastor. Vou colocar o que ele fez, para não dizer que eu estou mentindo. Eu vou colocar o áudio do pastor Arivaldo Dias, o que ele fala no culto transmitido pelas redes sociais da Presbiteriana aqui em Pinheiros, em São Paulo. Ouça comigo o que esse homem fala. É importante você ouvir para você entender o que eu estou falando, você que está por fora, de repente, do que está acontecendo aí, numa visão mais macro da coisa e não apenas emocional. Escuta só. Há governantes malignos do poder. Nós temos que orar contra esse comunista que querem colocar lá no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que orar contra. Se você não quiser orar, não ora. Mas eu vou orar contra. Nós temos que orar. Um país tão rico não pode ser destruído por gente tão ruins, tão malignas, tão diabólicas. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Nós estamos orando pelos governantes. Temos que orar sim. Aqui tem vários erros que esse pastor cometeu. Vários erros que ele cometeu. O primeiro que eu percebo aqui é um erro de exegese, de hermenêutica, porque a Bíblia diz para orar pela, e ele está dizendo, vou orar contra, e está usando a Bíblia para poder respaldar a sua fala. Está usando um verso para poder respaldar aquilo que ele está torcendo, deturpando as Escrituras, e outros lá do ministério dizendo amém, amém. Ele mesmo falou. Ele mesmo entra em contradição. Eu vou orar contra. Se você não quiser orar contra, é problema seu, mas eu vou orar contra a nomeação de Flávio Dino. Porque a Bíblia manda orar pelas autoridades, mas eu vou orar contra. Ele está dizendo na fala dele, na maior, assim, sabe, sem pensar, na própria fala dele, está dizendo, eu estou indo contra a palavra, tá bom? Se você fizer uma exegese do que ele está dizendo, ele está dizendo, eu estou indo contra o que está escrito lá. E pastor Arivaldo Dias Casimiro, líder da Presbiteriana em Pinheiros, essa é a sua fala, tá aí na internet, no YouTube,
E o que tem de sites de esquerdistas agora tirando um sarro, uma gozação violenta. Ah, mas você está dando voz, você está se unindo a eles. Não, eu não sou de esquerda, nem tampouco sou de direita. Porque esquerda e direita são braços de um mesmo sistema. É isso que eu quero que você saiba. Direita e esquerda são braços que mantêm as pessoas divididas para poder dominá-las. Um Congresso conservador, né? Quando acabou a eleição, Bolsonaro perdeu, mas temos um Congresso conservador, totalmente a maioria de direita. Lula vai ter muita dificuldade. Lula abriu o bolso, Lula abriu o cofre, deu muita grana para todo mundo e todo mundo queria saber de Flávio Dino, que é esse que vai ser o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois a gente vê as consequências. Mas a questão não é essa, não. Eu tô pouco me lixando porque que esses caras estão decidindo lá no Congresso. Não vai mudar a minha vida muita coisa, não. Se piorar, Deus é com os seus. Se eu estiver na graça de Deus, mas vai prejudicar muita gente. Irmãos, a nossa responsabilidade, isso que eu quero dizer, a nossa missão não é essa. Isso que eu quero que você entenda. Você pode até orientar, dar uma orientação, dar uma opinião quando for chamado. Falar, olha, vamos lá, esse é o caminho tal, mas... Daí você comprometer a sua postura, a sua vergonha. Agora eu vou orar. E aí, pastor, como vai as suas orações? Deus não te ouviu? Deus é seu servo para você falar, eu vou orar contra, vou jejuar e vai acontecer? Eu prefiro citar para você umas palavras que disse o apóstolo Tiago. Pedis e não recebeis, sabe por quê? Porque pediste mal. Ao invés de você orar por ou pela autoridade, você está orando contra e na maior cara de pau, dizendo, olha, eu estou orando contra. Eu volto a dizer, eu tenho vez de fala para falar. Eu tenho vez de fala porque sou ministro do Evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo. Eu não perco meu tempo aqui mandando as pessoas orar. Eu posso pedir para orar pelo Brasil, pelas autoridades do país. E aí Deus vai ver qual o caminho que vai seguir. Ninguém pode mudar aquilo que Deus já estabeleceu, a direção que Deus já determinou. Se fosse você, dava uma lidinha lá em Apocalipse 17, que fala muito sobre esse assunto que eu estou falando. Só um versículo, Apocalipse 17. Outro pastor convocou uma semana de jejum. Uma semana, pastor mais famoso ainda. Talvez a principal autoridade evangélica do país conclamou um jejum, conclamou uma igreja imensa, que é a Assembleia de Deus da Penha, Vitória em Cristo da Penha, a DEVEC da Penha, para levantar um clamor, um jejum, porque a coisa vai apertar com a eleição de Flávio Dino. Eu não duvido, eu acredito que deva apertar muito, tá? Não é disso que eu estou falando, não é o do que Flávio Dino possa fazer lá, isso aí a gente já sabe. Agora, o ruim é quando a gente coloca Deus no meio e a palavra dele no meio dessa sujeira toda que é essa questão política. Pela primeira vez nós vamos ter na Suprema Corte do país um político, né? Pelo que eu saiba, pela primeira vez, oficialmente, um cara que vem do Congresso vai assumir, olha, um cara com a mente totalmente política e não vai vir coisa boa, com certeza não vai vir coisa boa. Mas ele é uma autoridade, ele é ministro da Justiça, ele é senador. Então ele merece, biblicamente falando. A Bíblia não diz assim, olha, se seu governante for bom, você ora por ele. Eu não vejo isso na Bíblia. Se o seu governante é gente boa, até porque no momento em que esse texto é escrito, havia uma perseguição violenta sobre a igreja. Então, quer dizer, era mais uma oportunidade para o autor, né, para o escritor sacro, falar, olha, vamos orar pelas autoridades boas para que elas possam assumir e Deus tirar as autoridades ruins. Aí, super respaldado pela palavra, mas não é isso que diz a Bíblia. Ouça o que diz aqui, para você não dizer que eu estou exagerando. Ouça o que diz o pastor Silas Malafaia. Qualquer quadro, é oração. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Isso. Nós temos que orar. Tá tudo programado, tá tudo acertado. De uma meia dúzia de bandidos da direita
que vendem o povo por Ele carro. já sabia que estava tudo acertado. Tudo acertadinho. Eu Tudo conheço, certo. Eu monitoro, presta atenção. Tá tudo combinado. Tá? E o mais triste, irmãos, gente de uma ideologia totalmente contrária. Que aqui a igreja, para essa semana, de segunda a sexta, de meia-noite a meio-dia, fazer um jejum. Preste atenção no que eu vou dizer. Irmãos, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo na nossa nação. Se você pensa que Alexandre de Moraes é ruim, estão querendo mandar para lá um comunista marxista. Vai ver o que ele defende, que já tem vídeos aí, que todo mundo sabe, eu já sei disso há muito tempo. Tá aí a fala, você pode pegar o vídeo dele na internet, que você vai ver ele dizendo que vai convocar, já convocou uma semana de oração. Esse vídeo acho que é do último domingo, e ele convocou, né, da semana passada, de segunda a sexta, todo mundo jejuar de meio-dia à meia-noite. Vamos jejuar, porque o que ligar na terra será ligado no céu. Ele fala isso um pouquinho antes. E aí o senhor Flávio Dino não... E vamos orar, porque se esse homem assumir... E aí o que ele diz antes também, né? Se Deus ligar na terra, o que ligar na terra será ligado no céu. Como é que fica essa questão? Porque Deus não ouviu. Deus não aceitou o jejum. E a igreja dele não é pequenininha, não. São milhares de pessoas orando e jejuando em prol de uma causa. E não é só dele, não. Tem aqui, nós falamos do pastor da igreja presbiteriana aqui de Pinheiros, pastor Arival, e outras centenas de autoridades eclesiásticas orando e jejuando contra a nomeação de Flávio Dino, que ganhou a cadeira do Supremo Tribunal Federal por 47 votos. E esquerdistas agora estão ironizando o jejum de Malafaia. Eu também estou nessa aí, não me juntando aos esquerdistas, mas eu estou fazendo questionamentos. Olha, ou a gente muda a nossa postura nessa questão, ou cada vez mais vamos ficar desmoralizados. A menos que aconteça alguma coisa com o Flávio Dino, não é isso que eu quero e nem peço. Eu quero que Deus dê muita saúde a Flávio Dino, que ele viva muitos anos, de preferência para cumprir todos os seus períodos aí como ministro do Supremo Tribunal Federal, que é até 75 anos. Então ele tem aí uns 20 e poucos anos ainda, ou 30 ou mais, lá como ministro do Supremo, e eu oro para que Deus deixe ele lá bastante tempo. Eu quero vida longa para ele. Mas digamos que, né, a menos que não aconteça ali que ele tenha um problema de saúde, né, um treco lá e morra, né, aliás, se isso acontecer, bom, aí vai ter festa em muitas congregações evangélicas, né, que vai ter até culto de ação de graça se acontecer, Deus me livre e guarde, uma tragédia. E volto a dizer, não é isso, e nós não devemos orar e nem desejar, nem almejar isso. Mas fica aqui um alerta, e aí o Malafaia gosta de fazer um alerta, eu faço um alerta para vocês, pastores, para vocês que são referências, para vocês, meus amigos, que estão entrando, se deixando levar por essa polarização. Faço um alerta para vocês da fé, que estão se deixando levar pela emoção nessa questão, achando que a saída para as perseguições é oração contra Lula, contra Flávio Dino. Isso é um perigo muito, que essas orações podem se voltar contra vocês mesmos. Eu vejo um pouco mais à frente, a qualquer momento, Silas Malafaia ser preso. E se ele for preso, não vai ser por perseguição lá do diabo, não. Vai ser por atitudes e falas e comportamento que ele mesmo tem cavado para si próprio. Parece que, às vezes, ouvindo ele falar, inclusive tem vídeos dele falando, me prendam, eu quero que vocês me prendam. Vamos nos preocupar com o Evangelho. E eu estou falando aqui, mas você também está dando ibope, eu estou mostrando uma leitura. Como nós nos desviamos das Escrituras, muita coisa. E esse desvio que nós estamos presenciando nos últimos tempos é só a ponta do iceberg. É isso que eu quero falar para você que está me ouvindo aqui pela Rádio Betel FM. É só a pontinha do iceberg.
essa desordem, essa questão de misturar o político com o sagrado, essa bagunça, é só a ponta do iceberg. É só a pontinha do iceberg, o quão estamos nos desviando da presença de Deus por nos envolver com questões dessas vidas, da nossa vida. É claro que o sistema político atual, esse sistema democrático que eu digo para você, está em ruína, está em decadência. Já vamos aí já mais à frente para uma tecnocracia, para uma teocracia. Agora, para os próximos anos, para as próximas décadas, muita coisa vai acontecer. E esse sistema tá seguindo uma agenda de ruir com a democracia, para acabar com a democracia. E isso é bíblico. Mas quando eu vejo João, na ilha de Patmos, escrever com muita sabedoria, usar uma linguagem de símbolos, e isso aí a própria teologia respalda o que eu estou falando, ele usava uma linguagem, o número de um homem, 666, usando símbolos para se referir a Nero, para ter o cuidado de não expor a igreja ao jugo pesado, a retaliação de Roma. Então ele usava linguagens para poder falar de Nero, né, nas entrelinhas, sem falar diretamente. Porque lá cabeças foram cortadas por muito menos do que isso que nós estamos vendo. Apesar do nosso sistema permitir atualmente, esse sistema democrático, permitir manifestações como essas, é o que eu quero dizer. Nós não podemos nos distanciar da Bíblia. A Bíblia manda orar pelas autoridades, nós estamos orando contra declaradamente. Nós estamos jejuando contra as autoridades quando a Bíblia manda orar, jejuar, se for o caso, é pelas. Por que não conclama um jejum em prol do povo? Por que não convida o povo a jejuar pelas suas vidas? Para dar sabedoria, não contra autoridades, quem quer que seja. Dino está lá porque Deus colocou ele lá. Lula está lá porque Deus colocou ele lá. Não é pra gente agora reviver o velho personagem lá do Chaves, e agora quem poderá nos defender de Flávio Dino? Nós estamos louvando, dando muito destaque para o homem, botando o homem num pedestal, fazendo as pessoas ter medo de Flávio Dino, ter medo de Alexandre de Moraes. E eu vejo isso como um exagero. Além disso, como exagero, eu vejo que as pessoas estão sendo orientadas a temer desses homens e não orar por eles e não temer a Deus. Enquanto isso, muitos adultérios vão acontecendo no seio das igrejas, muitos pastores espancando suas esposas no seio de muitas igrejas e ninguém fala absolutamente nada. A imoralidade está a níveis gigantescos e ninguém fala absolutamente nada, ninguém combate ao pecado. Fé das pessoas sendo ludibriada na cara de pau e ninguém fala nada, ninguém se levanta como voz verdadeiramente profética para anunciar a verdade que liberta. E quando se levanta um ministro pregando a verdade, ele é automaticamente atacado, censurado, calado, porque ele não fala o que o povo quer ouvir. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. Olha, Deus não chamou a gente para orar contra governo de que quer que seja, e nem para se envolver em demasiado nessas questões, mas sim para falar do evangelho pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Será que estamos todos pregando a palavra de Deus? No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Ótima noite para você que está ligado aqui no programa Nossa Voz. Uma noite de sexta-feira. Que Deus abençoe você na volta para casa. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, nosso programa está no ar e eu sei que você pode, de repente, nesse momento, estar muito chateado com o que eu estou falando, mas olha, é minha opinião, é minha leitura dos fatos. E eu procuro fazer uma leitura dentro do que as Escrituras nos ensinam. Você veja que aqueles homens que mataram Jesus, levaram Jesus para o madeiro, o mataram e o crucificaram com a Bíblia, pela Bíblia. Olhando a Torá, viram a Torá,
viram os salmos, viram os profetas e falaram: este não é o Messias. Não há nada nele que justifique isso aqui, ó. Tá escrito que o Messias vai fazer isso, vai fazer aquilo, é isso e aquilo outro, e esse aí não é. Pelas escrituras mataram Jesus, olhando para a Bíblia e falaram: olha, não é ele. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, né? Nossa noite aí, a sua vida, a sua casa. Bom, vou começar com uma canção, né? Um louvor para abençoar você. Eu volto daqui a pouco com o programa Nossa Voz.